Em nome de Jesus. Que bom estar vendo umas carinhas novas por aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é muito bom, né? Hoje, sexta-feira, eu cheguei ali e aquela corrida, né? Aí eu falei para ele assim, é o sextou, né? Sexta-feira, correria do dia a dia, o trabalho, mas glória a Deus estamos aqui. Amém? E eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu louvo também ao Senhor por você que está nas redes sociais. Paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Tá tudo bem, gente? Tudo bem. Glória a Deus. Porque esse Deus, Ele é bom. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Eu gostaria mais uma vez que você fechasse seus olhos. Você veio da sua casa, do seu trabalho. Tem pessoas que nem foram em casa ainda, já vieram direto aqui para a igreja. Mas eu gostaria que você, além de fechar os seus olhos, você vai levantar as suas mãos para o alto. Levantar as suas mãos em direção à sua casa, em direção à sua família, alguém que você deixou lá. Tem pessoas que estão aqui, que estão com pessoas que estão internadas em hospitais. Alguém que está vendo aí nessa live também pode ter pessoas que estão com enfermidades. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos, você que está em casa, você que está aqui na igreja, e vamos orar ao Deus poderoso, porque Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele é o Deus do impossível e Ele está presente em nosso meio, neste lugar, nessa noite, porque Ele é o Deus onipotente e também onipresente, e Ele pode também estar agora com as mãos levantadas na sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome. E aqui, Senhor amado, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nessa noite, ó Deus, entra, Pai amado, em cada lar aqui apresentado, em cada mão, Senhor, que está estendida aqui agora, ó Deus, esse que também se encontra em casa, ó Deus, como um ato de fé neste momento, nós levantamos a nossa mão em direção à nossa casa, e desde já, Senhor, nós em nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui como igreja, que tudo aquilo que não provém do Senhor, já foi destronado no poder do nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. E assim, Senhor, nós clamamos: salve, Deus, esta pessoa que está em casa, cura, Senhor, toda enfermidade deste que está doente, oh Deus e amado Pai, esse que se encontra, meu Deus, nos vícios, nas drogas, oh Deus, tem pai e mãe que estão clamando, tem vidas aqui, Senhor, que estão pedindo a Deus por um milagre, e nós cremos no milagre, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe o nosso lar, que o Senhor abençoe os nossos entes queridos, que o Senhor abençoe os nossos filhos, Pai, esposa e esposa que estão aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos aqui nessa noite. E eu quero que você diga assim, igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero ouvir só você: eu. Aleluia. Então aplauda esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Agora eu gostaria que você pegasse a palavra do nosso Deus, amém? A Bíblia, você que trouxe, você que tem, né, o seu celular, pode pegar também, mas também nós temos, hoje vai dar para passar? Amém? Vai estar lá no telão para que você possa estar vendo, amém? Nós vamos ler hoje o livro de Salmos 78, nós vamos ler do versículo 11 até o 16, amém? Glória a Deus. Quem está sentindo calor aí? Oh, glória a Deus, ainda bem que eu não estou sozinha nessa. Amém?
Glória a Deus. Salmo 78, 11. Do 11 nós vamos ler até o 16. Amém? Diz assim: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber com grandes abismos, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como o rio. Amém? Você pode dar um glória por essa palavra? Você entendeu o que diz esta palavra? Pastor Eri foi cantar o cântico e ela já pregou, glória a Deus, amém? E eu gostaria que você se assentasse, colocasse aí a sua Bíblia do lado, e nós vamos agora, meditar na palavra de Deus. Durante a semana, eu estava lendo, segunda-feira, esse Salmo 78, e ali ficou no meu coração. E eu li ele outras vezes, e outras vezes, e outras vezes. E hoje nós vamos, falar a respeito desse Salmo 78, que é um salmo de Asaf, amém? E o tema da palavra de hoje é providência divina na história do seu povo. Como eu disse aí, a pastora Eri disse sobre a nuvem, sobre o sol, mas nós precisamos ir mais além um pouquinho, amém? Porque esse Deus, ele é grande, esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus, ele é tremendo. E todas as vezes que você vê eu subir aqui, eu vou dizer isso, que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, porque Ele é, amém? Ele é. E creio também que você sabe que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus tremendo, que Ele é um Deus maravilhoso. Mas esse salmo, quando Asaf escreve ele vai contar aqui uma história. Quem gosta de contar histórias aqui? Ninguém? Quem gosta? Quem já contou história para os seus filhos? Mas qual é a história que você tem contado para os seus filhos? Quando eu era mais nova, meu pai, e mãe, contava sempre a história. E a que eu mais gostava era a história dos 3 porquinhos. Na minha época era Palhaço, Palito e Pedrito. Agora hoje eu não sei quem é mais, Então contava a história e a gente achava interessante a história, porque falava-se de 3 casas, pastor Serginho? E também da minha época, fala assim, não, está brincando. E falava-se de 3 casas que era construída de palha, de pau e de pedra. E ali aquela história, ela tinha um começo, era a felicidade daqueles 3 porquinhos. Depois eles passavam por um momento difícil, porque vinha o lobo mau. E depois era o final feliz, que eles saíam ileso, porque um corria para a casa do outro buscando abrigo, buscando refúgio, E ali aquela história me encantava os olhos, como eu creio que encantou os olhos de muitas crianças. Mas qual é a história que você tem contado para os seus filhos? Não tem problema, hoje mudou muito. Hoje tem o Homem-Aranha, que tem os filmes na televisão, os super-heróis, não é isso? Eles se identificam com eles. Muitos deles gostam demais, chega até bater Homem-Aranha, Hulk, tudo, e junta força, e ali eles vão, e eles parecem realmente entrar naquele personagem e querer ser aquele personagem. Mas eu falo para os pais, qual é a história que você tem mais contado para os seus filhos? Hoje está muito bom, porque tem Bíblia de criança, tem ali os desenhos, tem o rei Davi, tem Moisés abrindo o mar vermelho. Então, em alguns livros e Bíblias, tem as histórias contadas. Mas entregar somente um papel para o filho, ou talvez uma Bíblia, ali ele vai olhar.
Mas o pai, ele tem a oportunidade. E o pai, ele praticamente, digo que, ele precisa contar a história para o seu filho, a história de um Deus. Um Deus que é grande, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é pai, um Deus que o criou. E um Deus que vai voltar para buscar-nos aqui. Porque eu me considero um extraterrestre. Você vai dizer, o que é isso? Quem é extraterrestre aqui? Achei que não tinha não. Gente, quando fala extraterrestre, quem não é desse mundo? É do outro mundo, é do lado de lá. Porque nós estamos aqui somente por passagem. Mas aí já tem uma casa preparada. Quem tem essa casa preparada? Aleluia! Então nós não somos deste mundo. E aqui, o que Asaf está fazendo? Asaf, ele, segundo historiadores, você pode procurar, ele foi levantado por Davi como levita. Só que ele tinha algo especial, não que eu vou dizer que ele tinha mais, que ele era mais especial do que os levitas, porque existem pessoas que têm habilidades em tocar instrumentos, não é isso? Tem pessoas que ele sabe ali manusear um instrumento sem espancá-lo a bateria, não é, pastor Serginho? Tocar ali mansamente e aquele som sair de uma forma que os ouvidos não ficam... mas fica tum, tum, tum. Não é isso? Então, existem pessoas que têm essa habilidade. Então, Asaf era um desses levitas, porém, ele era um dos principais levitas lá, quando Davi o nomeou. E Asaf, então, faz questão nessa noite, que além dele ser um levita, a Bíblia vai nos dizer, a história diz que ele era um profeta. É tanto que ele escreveu alguns salmos, depois você vai procurar. E Asaf, por contar essa história que nós vamos ler aqui agora, ele também foi alguém que viveu momentos com Deus, viveu momentos da história de Israel. Mas Asaf também um dia, você vai ler o Salmo 73, você vai ver, Asaf entra em crise. Asaf entra perguntando para Deus algumas outras coisas. Assim como nós entramos também em crise e começamos a perguntar para Deus uma série de coisas. Quem já entrou em crise aqui começou a perguntar para Deus uma série de coisas? Será que foi só Jó? Assim também, Asaf, ele entrou em crise. Mas depois ele saiu dela porque o Senhor falou com ele. E agora ele vai escrever esse salmo aqui que começa dizendo assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. E diz assim: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. O que ele estava querendo dizer aqui? Você vai ler na sua casa, ele começa a contar, desde a aliança que Deus fez com Jacó. E ali ele vai tratando da aliança que ele fez com Jacó. Ele vai tratando quando Moisés tirou o povo lá do Egito. Depois ele vai contando essas histórias e ele vai dizendo assim: olha, essas histórias é para ser contadas, para que elas não se percam ao longo do tempo. Essa história é para ser contada de geração em geração. Que pais contem para os seus filhos, que os filhos que virarem pais contem também para os seus filhos, e os vovós e as vovós, e assim em diante. Porque era necessário guardar os feitos de Deus. É necessário saber o que Deus havia feito com o povo do Egito. Era necessário saber o que Deus tinha para Israel. E assim Asaf, contando aqui a história, ele vai falando que o povo seguia com Moisés. Durante a noite havia uma nuvem que os protegia do sol. Uma nuvem que, durante o dia, uma nuvem que o protegia do sol. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que guardava aquele povo. Aí vai contando mais, ele vai dizendo o seguinte, que ele
que aquele Deus, além dele ter aberto o mar vermelho, fez o povo passar seco. Durante toda a trajetória do povo, pastor Serginho, ali ele alimentava, Deus alimentava o povo com o maná, Deus mandava pão do céu, e aquele povo comia, bebia da água que Deus ali providenciou que Moisés tocasse e ferisse a rocha. Aquele povo foi alimentado com o pão, mas já eles esqueciam, porque eles começavam novamente a murmurar, a questionar a Deus: por que nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto? Eles já estavam sendo homens e mulheres livres, mas sempre eles olhavam para trás, porque sentia saudade do Egito. E talvez nós nessa noite falamos assim: não, mas que povo ingrato, que geração é essa? Que Deus alimenta todo dia, que Deus dá pão, que Deus deu carne, que Deus fez brotar água, correr rios e alimentar e saciar aquele povo. Que geração é essa que não agradeceu a Deus e não foi grato ao Senhor? Mas essa geração, ela não está muito longe. É uma geração que foi no passado. E essa geração, muitos continuam hoje no presente. Um Deus que manifesta o poder dele, um Deus que dá, que faz a cura, um Deus que traz providência divina para a casa, para o lar, um Deus que restaura vida, um Deus que restaura relacionamentos. E quando chega um determinado ponto, Deus, mas hoje tem uma geração aqui. Mas essa geração não é nenhum de vocês. Não tem ninguém nessa igreja assim. Amém, irmãos? Não tem. Só tem gente que agradece a Deus. Só tem gente que fala: Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem me dado. Deus, muito obrigado por essa esposa maravilhosa e linda que está do meu lado. Deus, muito obrigado por esse filho, Deus, que o Senhor me concedeu. Deus, muito obrigado por essa Rebeca que eu achei para me casar. Amém? Então aqui só tem um povo que agradece, só tem um povo que louva, um povo que adora. Mas Asaf, aqui ele conta que esse povo se voltava rapidamente a se lembrar. Chegou ao ponto deles questionarem a Deus. Eu vou ler aqui, 78:18 diz assim, pois tentaram a Deus em seu coração, pedindo comida a seu gosto. Não estavam satisfeitos com o maná que Deus havia dado. Eles queriam o quê? Comer carne. Mas eu quero carne. Só que a palavra de Deus vai dizer que nós queremos ouvir histórias que essas histórias têm um começo, têm um meio legal e têm um fim sensacional. Mas existem histórias aqui na Bíblia que tiveram um começo muito bom. Tiveram o meio da história boa, mas tiveram um fim muito triste. Porque muitos deles, quando pediram a carne, a Bíblia vai dizer que Deus mandou. Deus fez do gosto, do jeito que eles queriam. Mas ali vai falar que alguns deles morreram com a carne entre os dentes. Porque Deus tirou de tal forma que matou aquele povo que estava naquele deserto. Mas aquele que estava seguindo a Deus de todo o seu coração permaneceu. Mas aquele que infelizmente se rebelou contra Deus, ele teve uma história muito triste, que o fim dele foi a morte. O fim dele foi não entrar na terra prometida pela qual Deus havia preparado para o povo de Israel. E nessa noite, igreja, tem uma terra prometida para nós, amém? Tem uma terra prometida para nós. A Bíblia diz que essa terra, ela mana leite e mel. Amém? Você está deleitado? Você está nessa terra? Hoje você pode dizer: hoje eu estou numa terra, eu estou pisando em um lugar
ainda haverá uma terra, amém? Mas nesse momento você pode dizer: hoje eu estou deleitando, hoje eu estou vivendo, hoje eu estou comendo o melhor dessa terra. Porque talvez para muitos eu não sei o que é o melhor dessa terra. Porque alguns vão dizer como eles disseram: Deus provia eles de todas as formas. E eles ainda tentaram a Deus dizendo assim: olha, poderia o Senhor nosso Deus preparar uma mesa farta para que comamos? Sabe o que é isso? É a incredulidade. Porque se Deus abriu o mar, se Deus providenciou a carne, se Deus providenciou ali a água, como é que Deus não poderia preparar uma mesa, um banquete? Se o mar ele abriu, será que há alguma coisa assim difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? Se não há algo impossível para Deus, por que a questão deles era pensar que eles pudessem ter uma mesa farta, onde eles pudessem sentar e comer aquilo que eles queriam? Mas Deus não fez. Porque vai existir coisas, irmãos, que nós vamos pedir a Deus, mas Deus não vai satisfazer o nosso gosto. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Existem coisas que eu vou pedir, Deus vai... Eu vou contar uma história aqui, rápida, biblicamente. A Bíblia vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Só que Davi, uma certa vez, ele ficou no palácio, vamos dizer que ele estava descansando. E ali ele olhou pela janela e diz a Bíblia que ele viu uma mulher tomando banho. Batseba ou Betseba, amém? E diz que viu e convidou e chamou, pediu que os homens fossem buscar aquela mulher. E aquela mulher foi lá no palácio. E vocês já sabem a história que Davi prostituiu. E ali então Batseba engravidou daquele menino. Porém, era mulher de um soldado fiel a ele. Tudo bem, aconteceu o fato. Davi aproveitou aquele momento, só que veio o quê? Uma consequência. Achando que ninguém vai ver nada. E ali aquela mulher engravidou. E aquela mulher engravidou, ele ficou ali preocupado. Davi planejou matar Urias, fez o que tinha de fazer e conseguiu com que Urias morresse. Depois ele levou ela para a casa dele, ou seja, para o palácio, tomou ela como mulher, e ali ela concebeu um filho. E diz que quando aquele menino nasceu, ele estava com algum problema, doente. E Davi então prostrou-se, jejuou, ficou ali na cinza, pedindo a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus a vida daquela criança. E o texto vai dizer que Deus não concedeu a vida daquela criança. Aí você vai dizer: mas uma criança que não tem nada a ver com a história, por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós queremos. Se você for parar para imaginar por que Deus não fez isso, você já imaginou aquela criança criada naquele palácio e os burburinhos daquele lugar? Porque você sabe que conversa fiada sai, ou não? Um amigo conta para o amigo, que conta para o outro amigo, e quando você vai ver, todos os amigos estão sabendo. E provavelmente aquela criança ia saber. E que revolta daria. Então, nós não sabemos os propósitos de Deus na nossa vida, mas Deus sabe o que é bom, o que é melhor para nós. Então, nem tudo aquilo que nós vamos pedir, Deus Ele vai nos conceder. Amém? Nem tudo. Mas porque está tudo dentro da vontade dEle. Porém, aquele povo, eles queriam comer, aquele povo, eles queriam ser saciados, mas Deus assim não fez, porque não havia necessidade de colocar uma mesa, simplesmente para que eles comessem da forma dele, do jeito dele.
Pastora, mas por que você está falando isso? Que essa história de Davi nem estava programada aqui, mas ela entrou aqui. Eu não sei o que o Espírito Santo quer dizer a algum ou alguém que está aqui nessa noite, que nem tudo Deus vai fazer da forma que você quer. Porque tem coisa que Deus vai ouvir. Você acha que Deus não ouviu a oração? Ele ouviu. Tem oração que Deus vai ouvir e não vai dizer não. Tem oração que Deus vai ouvir, como eu aprendi com alguém, e vai dizer, espera um pouco. Mas existem orações que Deus vai ouvir, Deus vai conceder vitória. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E o que nós aprendemos com Asaf de contar a história, de passar a história, de falar para o povo, olha, ouve povo, conte a história para os seus filhos, sabe para quê? Porque nessa noite você veio aqui não para ouvir uma história que é minha, mas você está aqui nessa noite para ouvir a história do Deus Todo-Poderoso, do que Deus fez na vida daquele povo. E se Deus fez na vida daquele povo, aquele povo pecava, aquele povo, como diz ele, eles esqueciam de Deus, mas quando era anunciada a morte, sabe o que eles faziam? Voltava-se de novo para Deus, porque eles temiam morrer. Então sabe o que eu vejo aqui, nessas histórias, quando é contada que Deus abriu o mar, que o povo pecou, que saiu da presença de Deus, mas o povo voltava para Deus, e Deus perdoava, e Deus ouvia o clamor, e Deus ali os abençoava, e eles saíam daquele lugar para uma batalha, e Deus ali honrava eles, porque eles estavam fazendo segundo a vontade de Deus. E o que nós aprendemos aqui com essa palavra? Que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a contar a história de um Deus que transforma. De um Deus que tem poder, um Deus que salva, um Deus que cura. Sabe por quê? Hoje existem muitas pessoas que elas não acreditam mais. Perderam a sua fé ao longo do caminho. Porque muitas histórias foram contadas, mas não foram contadas da forma certa. Muitas histórias foram contadas, mas não foi do jeito certo. Porque aquilo que é passado para mim, falar para o meu filho, da forma que é, muitas vezes eu quero fantasiar a história. E a história aqui não podemos fantasiar. Nós precisamos falar de um Deus que Ele manifesta o poder dEle. Um Deus que te ajuda. Amém? Um Deus que te dá vitória. Mas um Deus também que, se nós esquecermos dEle, em algum momento Ele vai deixar a gente passar por uma peleja. Ele vai deixar o povo, algum de nós, perecer, sofrer, até entender que Ele é Deus sobre a nossa vida. Mas essa palavra de hoje não é para te desmotivar. Essa palavra de hoje é para que, se você saiu dos caminhos do Senhor, se você esqueceu desse Deus, se você está às vezes como alguns que não acreditaram, ou que acreditaram, ou que ouviram a história pela qual Asaf aqui está contando, sobre o mar vermelho que se abriu, sobre a providência que Deus deu àquele povo. Talvez você nessa noite, alguém tirou o seu sonho, e você acha, mas Deus, será que Deus pode fazer isso por mim? Deus é um Deus que perdoa pecados. Deus é um Deus que olha para você nessa noite. Deus é um Deus que olha para mim neste momento. E Ele diz para nós e para você hoje, ensina os seus filhos. Não simplesmente traga-os à igreja. Traz a igreja, tia Joana está aqui, tia Joana ministra sobre a vida deles. Mas quando eles forem para casa, ensina eles, fala para eles ao deitar, ao levantar, caminhando na estrada, porque assim a palavra de Deus diz. Porque se nós quisermos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, é necessário contar as histórias do Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa também é necessária, que nós contamos a história e que nós podemos viver esta história em nós, viver isso em nossa vida. Porque de nada adianta eu contar a história
e não viver essa história. Nada adianta eu falar desse Deus, mas não presenciar as maravilhas dele na minha vida. Mas como eu não vou presenciar as maravilhas se eu conto? Sabe por quê? Porque o melhor exemplo é você. O melhor exemplo na minha casa sou eu. O maior exemplo na sua casa é você. Porque você vai contar a história, você vai falar de um Deus, você vai viver a história, mas o seu filho está de olho na sua história. Sabe por que eu conto isso? Hoje, na hora que eu estava preparando aqui, eu me lembro de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. O meu filho hoje, que tem 41 anos, ele tinha 3 anos de idade. E ele estava brincando. Sabe quando a criança brinca? Ele fez um montinho de terra com um carrinho e ali ele estava brincando. Não tinha controle remoto, irmãos? Brincando e conversando sozinho lá no quintal. E eu cheguei com a minha prima, estava do lado, conversando com ela um assunto. E qual era o assunto? Tinha uma senhora que ela ia na minha casa, sempre cortava-se a água dela e a luz dela. E quando cortava-se a água dela e a luz dela, ela chegava lá: oi, irmã, eu posso lavar uma roupa aí, irmã? E eu, irmã de igreja, pode lavar roupa, irmã? A irmã lavava-se a roupa. E o menino lá brincando, com o carrinho. Chegou um certo dia, eu falei com a minha prima do lado: vem cá, Maria da Ajuda. Ela deve estar ouvindo isso aí e lembrar disso. Aí ela disse assim: o que foi? Eu falei: olha, quer saber de uma coisa? Dona fulana, já ia falar o nome da mulher aqui. Dona fulana não vai lavar roupa aqui em casa mais não. Mas por quê? Eu falei: porque ela é porca. Deixa as coisas bagunçadas aqui e ela é porca. Irmãos, passou-se um bom tempo. Acenderam a luz da mulher lá, lavou as roupas lá. Um dia a luz acabou de novo, cortaram-se a luz. E ela foi lá em casa. E ela chega e a gente: oh, e aí, irmã, paz, tudo bem? Oh, irmã, a luz da minha casa foi cortada. Eu posso lavar roupa na sua casa? Eu, mais que depressa: pode, dona Mariana. Só que eu esqueci que aquele menino que estava brincando com o carrinho lá, fazendo brrr, lá longe, ele estava pertinho de mim. Aí ele olhou para mim e olhou para a dona assim e falou assim: mamãe falou que a senhora é porca. Irmãos, eu queria achar um chão aberto para mim entrar para dentro. De tanta vergonha que eu fiquei. O que eu quero que você entenda com isso? Que os nossos filhos estão nos observando. Ele estava lá com o carrinho brincando e a gente está achando que ele está distraído. Está distraído não. Ele está com o olho não, mas o ouvido está ligado. E eu morri de vergonha e olhava para ele assim. Eu falei: isso, Dudu? E ele disse: sim, mamãe, falou sim. Eu arregalava os meus olhos mais que eu podia. Eu disse: isso, Dudu? Xi, mamãe, a senhora falou, xi. Passei vergonha. Então eu quero que você entenda isso. Seus filhos estão de olho. Conte a história. Seja o exemplo para ele na sua casa. Porque eles estão de olho em nós. Não, irmãos, que somos perfeitos. Porque a cada dia nós precisamos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Porque só Ele é quem perdoa os nossos pecados, é Ele que sara as nossas dores, e é Ele que nos faz nova criatura. Porque na maioria das vezes nós queremos chegar em um lugar, chegar em um ambiente, e ali, e querer viver os milagres de Deus. Deus tem milagres, mas nós precisamos querer o dono do milagre. Querer Jesus na nossa casa. Querer Jesus na nossa vida, que Ele entre e faça uma mudança completa. Domingo nós teremos o batismo, e muitas vezes quando nós vamos perguntar a uma pessoa: e aí, você sumiu? Ah, não, eu vou voltar à igreja. Não é voltar à igreja, é querer Jesus para a sua vida.
Não é só voltar a vir. Você pode vir? Pode. Mas só Ele que muda a história. Só Ele que faz você de uma mulher, né, pecadora, ou homem pecador, uma nova criatura. Porque cada dia nós vamos lendo a palavra de Deus, e a cada dia nós vamos, né, colocando em prática, mas é preciso convidar alguém muito especial, e ele está aqui em nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. Talvez você não está vendo com os seus olhos carnais, mas o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, e é a Ele que nós precisamos buscar todos os dias, para que a nossa vida, ela seja uma vida constante no Senhor Jesus. Hoje você fala, mas hoje é culto de sexta-feira, eu tinha que chegar aqui e colocar ali a minha mão e o demônio sair e manifestar. Sim, podemos fazer isso, mas a libertação, ela vem da palavra de Deus. Porque se você vê milagres, aquele povo viu o milagre, mas não converteu o coração deles. O que converte o homem é ouvir a palavra de Deus. Você quer milagres? Você quer andar em milagres? Porque as bênçãos, ela vai te acompanhar. Mas queira o Senhor dos Senhores, queira o Deus Todo-Poderoso na sua vida, que Ele faz a diferença. Então vamos, a partir de hoje, quer viver uma vida extraordinária? Vamos começar a contar os feitos de Deus aos nossos filhos. Vamos passar para ele essa fé que você tem, de falar, olha, este Deus, Ele fez as maravilhas, Ele abriu o mar vermelho, mas este Deus, meu filho e minha filha, nessa peleja que eu estou, esse Deus vai nos dar vitória. E você viverá as bênçãos do Senhor na sua vida. Ô igreja, entenda isso, essa palavra é uma palavra profética para a sua vida, que nós viveremos o melhor de Deus na nossa vida. Mas você precisa crer e falar, eu quero viver essas maravilhas de Deus na minha vida. Você quer viver essa maravilha de Deus na sua vida? Se coloque de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, você fale assim, eu quero viver as maravilhas de Deus na minha vida. Isaías 1:19 diz assim, se quiserdes. Você quer? Você quer? Então você viverá as maravilhas de Deus na sua vida. Passe a contar as histórias.